Paulo. Do São Paulo, do Tricolor, que ontem só empatou com o Bahia no Morumbi. O Fernando Diniz demorou para falar ontem, não é, Rafa? Boa tarde, não é? Boa tarde. Que horas foi que ele falou? A gente ficou aí até 11 horas da noite, nada do Fernando Diniz. Foi né? Em seguida. A gente saiu do ar, ele começou a falar. Boa tarde já, meio-dia e 7. Boa tarde pra você, Capriotti. Boa tarde pro amigo ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Pois é, assim que a gente saiu do ar, o Fernando Diniz começou a falar. E quem também falou ontem à noite foi o gerente executivo de futebol, Raí. Raí conversou também com a imprensa, foi no mesmo esquema de coletiva, não foi como uma outra vez que foram só perguntas da assessoria de imprensa, dessa vez tivemos perguntas dos jornalistas pro Raí. E eu vou começar até com a palavra dele, porque é importante. Nesse momento, São Paulo empata a partida, veio da derrota contra o Vasco da Gama, empata um jogo jogando mal. Conseguiu, às duras penas ali, conseguiu um empate no jogo de ontem, gol do Luciano no finalzinho da partida já, o Luciano que fez sua estreia com a camisa do São Paulo e marcou o gol de empate contra a equipe do Bahia. E aí, será que o trabalho do técnico Fernando Diniz corre risco? Será que o Fernando Diniz vai perder o emprego aqui, lógico, nos próximos jogos, nos próximos dias no São Paulo? O Raí respondeu. Garanto, o trabalho continua. Nós vamos dar todas as condições para o Diniz, a confiança nele é total, porque foi ele que fez o time que estava produzindo antes da pandemia, e é ele que tem todas as condições de voltar àquele nível de atuação para que a gente tenha mais chances de ter as vitórias necessárias e sair da situação e voltar a uma crescente, voltar a ter confiança e esquecer os traumas recentes. Aí, essa palavra do Raí, então, ele garante que o trabalho do Diniz vai continuar. A gente lembra que o São Paulo tem uma sequência complicada de jogos, né? O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira, treina no sábado, viaja para o Recife, vai encarar o Sport domingo às 7 da noite lá na Ilha do Retiro. Teremos depois, na sequência, um jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira às 7 da noite no Morumbi. E no próximo domingo, às 11 da manhã, também no Morumbi, tem clássico contra o Corinthians. É uma sequência pesada de jogos importantes. Esporte, Atlético e Corinthians. Né? 2 jogos no Morumbi, um jogo fora, mas tem o clássico na frente. A gente sabe que um clássico costuma mudar a vida de muitos treinadores em qualquer equipe grande. Né? Um clássico sempre é pesado. Quando perde, quando não tem um bom desempenho, a situação fica complicada para o treinador, mas o Raí está aí garantindo que o técnico Fernando Diniz tem esse entendimento de que o Diniz fazia um time jogar bem antes da paralisação. Então, nessa retomada, quem vai fazer o time voltar a jogar bem será o próprio Diniz. E aí a gente perguntou também para o técnico Fernando Diniz sobre os protestos que tivemos ontem na frente do estádio, antes e durante a partida e também depois da partida, por conta do desempenho do time. É lógico, protestos visavam e criticavam bastante o Leco, mas também o Raí, o Pássaro e o Diniz, pedindo para todo mundo ir embora, chamando o time de amarelão. Perguntou se atrapalha de alguma forma o trabalho dele, essa pressão da torcida, e também sobre a possível insatisfação de alguns jogadores no elenco, como foi o caso do Alexandre Pato. Não contou o protesto de forma nenhuma, porque a torcida tem que protestar mesmo. Nesse momento, os únicos personagens que têm razão no São Paulo são os torcedores insatisfeitos. Porque eles têm que estar insatisfeitos. A gente tem que melhorar, a gente tem que ganhar jogo, a gente tem que jogar mais, a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Então, quanto à torcida tem total razão de protestar. A gente é que precisa dar retorno positivo para o torcedor. Quanto à estreia do Luciano, é um jogador de fato que eu conheço. No fundo, é um reforço entre aspas, porque no fundo foi uma troca que aconteceu em princípio, por iniciativa do próprio Everton, que quis sair, assim como o Pato e assim como o Anderson Martins. Então, os jogadores que estão no São Paulo, num time desse tamanho, estão insatisfeitos e querem sair. Eu acho que tem que sair mesmo. A gente tem que trabalhar com quem quer ficar, com quem quer melhorar e com quem quer trabalhar para fazer o time vencer nesse momento. Aí a palavra do técnico Fernando Diniz falando da estreia do Luciano, né? O Luciano que teve o seu melhor momento, o momento mais artilheiro da carreira jogando com o Diniz lá no Fluminense, foram 31 jogos e 15 gols, estreou e ontem em 39 minutos marcou o gol que deu o empate, que garantiu um ponto para a equipe do São Paulo. Temos mais uma palavra do técnico Fernando Diniz falando sobre o desempenho no jogo de ontem. Ele lamentou o fato do São Paulo estar oscilando demais dentro da competição. Não há análise contra aquilo de jogar. A gente tem que ter frieza, e uma coisa que eu tenho muita frieza para analisar futebol, muita frieza.
A gente fez um grande jogo contra o Vasco no sentido de desempenho. O Vasco teve 3 finalizações no jogo, fez 2 gols. A gente marcou alto, a gente pressionou, a gente teve posse, a gente teve finalização, a gente teve chance de empatar. O resultado normal do jogo, a gente ter vencido o Vasco. Hoje a gente voltou a jogar mal, como tinha jogado mal já contra o Fortaleza. Então o time está oscilante, mas o time tem condições de produzir. Se a gente tivesse numa sequência só de jogos ruins, mas assim, a gente fez uma boa partida tecnicamente e taticamente contra o Vasco. Repito, que não adianta grande coisa, porque a gente não ganhou o jogo. A gente tem que ganhar o jogo. E hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente jogou bem abaixo daquilo que a gente tem que jogar. A gente precisa melhorar em todos os aspectos. Teve uma evolução no segundo tempo, por isso conseguiu um empate. Poderia, no lance do Pablo, até ter conseguido a vitória, que mesmo se tivesse vencido, não ia apagar as carências que o time mostrou no jogo, e a gente vai trabalhar para corrigir. Ele até destacou essa chance do Pablo. Assim que o São Paulo fez o gol de empate, o Pablo teve uma chance muito clara ali de virar a partida na sequência, mas acabou perdendo o gol. O Pablo, que foi abaixo da média na partida de ontem, ali na transmissão, até com o Zaidan e com o Ulisses Costa, a gente destacou como o Pablo fez uma partida ruim na equipe do São Paulo diante do Bahia. O time do São Paulo, que então já se reapresentou, treina mais uma vez nesta manhã de sábado, fará o seu último trabalho antes da viagem para o Recife para encarar a equipe do Sport domingo às 7 horas da noite, com transmissão, é claro, da Rádio Bandeirantes. Muito bem, valeu o Rafael Bellatini com as informações do São Paulo. Tem uma coisa positiva aí, pelo menos isso, né? O Fernando Diniz enxerga que o time jogou mal. Porque tem treinador que o time joga uma porcaria, o cara chega na coletiva e fica tentando enganar o torcedor. Não, jogamos uma maravilha. Ó, tivemos 89% de posse de bola, 73 chutes a gol, mas perdemos de 1-0, mas foi ótimo o nosso desempenho. Jogamos bem demais. Não, o Fernando Diniz, pelo menos, viu que o São Paulo não jogou nada. Ontem, jogou uma bolinha. Porque né? domingo falar que jogou muito bem contra o Vasco também tá um pouquinho exagero, né? Muito bem, não. O São Paulo não fez uma partida ruim contra o Vasco, mas não foi um jogo excepcional, um jogo incrível, como ele destacou. E até no primeiro tempo, engraçado, a gente olhava estatísticas. Primeiro tempo da partida de ontem, o São Paulo saiu perdendo por 1-0 e podia ser pior, porque o Gilberto perdeu um pênalti, uma belíssima defesa do... Eu vou até destacar, acho que é mais uma defesa do Volpi do que o Gilberto perdendo um pênalti. Sim. O São Paulo teve 63% de posse de bola, deu 300 passes certos contra 100 da equipe do Bahia, chutou 11 vezes ao gol e saiu perdendo por 1-0. Então, em estatística, você consegue espremer os números ali e achar como você quiser, né? Lógico, com o número você trabalha da maneira que você... O número ruim você esconde, né? Você enfia pra debaixo do tapete. Os bons você exalta. É que é isso, teve posse de bola o São Paulo, quase 70% de posse de bola, não sei quantos chutes a gol, mas empatou em casa, não é bom, não é positivo, jogou nada, as melhores defesas do jogo. Quem fez as melhores defesas do jogo? O Thiago Volpi. O Volpi fez as defesas mais importantes da partida. Então, bom, tomara que Fernando Diniz entenda e consiga encontrar esses erros, né? E com a saída do Alexandre Pato agora, se é que havia um problema ali com o Alexandre Pato, né? Alguém estava descontente com o desempenho, o São Paulo possa melhorar. Mas vai ter uma sequência bem dura pela frente mesmo. Valeu, Rafa! Rafael Bellatini com as informações do São Paulo.